No início do século V, chegaram a Galécia e a Lusitânia um povo germânico a quem os romanos chamavam de suevos. Os suevos não eram um povo único, eram um conjunto de nações, entre elas as nações dos Báemes, dos quados marcomanos, e também dos burios, cada uma com suas tradições, guerreiros e sábios, unidas por laços de sangue, coragem e destino. Eles vinham de terras longínquas, atravessando montanhas, vales e rios gelados, guiados por uma promessa invisível, encontrar uma terra onde seus passos, suas armas e os seus arados pudessem finalmente se firmar. No início do século V, o mundo romano, outrora poderoso, já se desfazia como pedra corroída pelo tempo. O império vivia em guerra civil, fragmentado, governado por generais que se proclamavam imperadores, cada um empunhando o cetro e a espada em sua própria disputa pelo poder. Nesse cenário de caos, a Espanha surgia como terra de promessa e desafio, onde rios, colinas e cidades antigas aguardavam novos senhores. Os suevos avançaram com determinação, acompanhados de vândalos asdingos, vândalos cilingos e alanos. Uma marcha de coragem, medo e esperança que ecoaria através das gerações. Ao chegarem à Galécia, encontraram cidades romanas em ruínas, campos férteis e rios que cantavam. O Império Romano, enfraquecido e fragmentado, viu-se obrigado a negociar, e assim os suevos estabeleceram um pacto federativo com os romano-hispanos, tornando-se o primeiro povo germânico a ter um acordo com o Império Romano Ocidental. O bispo e cronista Edácio de Chaves relata que os bárbaros tiraram à sorte os locais onde se assentariam. Os vândalos asdingos ocuparam o norte da Galécia, os alanos se estabeleceram na Lusitânia, e os vândalos cilingos marcharam para a Bética. Entre os suevos, os Báemes sob a liderança de Hermerico escolheram o convento bracarense da Galécia, que se tornaria o coração espiritual e político do reino. Os quados, liderados por Hermegário, fixaram-se no norte da Lusitânia, mantendo viva sua identidade enquanto se adaptavam às novas terras. Cada povo encontrou seu lugar, e juntos formaram um mosaico de culturas, tradições e forças que seria o reino suevo. Os primeiros reis suevos ocuparam grande parte da metade ocidental da Espanha, estabelecendo inicialmente sua capital em Emérita Augusta, mas a pressão dos recém-chegados visigodos obrigaram-nos a recuar. Foi em Brácara Augusta, no coração da Galécia, que lançaram raízes definitivas, criando um reino que, embora pequeno, brilharia na memória do tempo. Sob os primeiros reis, o reino começou a se consolidar. Entre eles, Requiário destacou-se não apenas por seu governo, mas por sua fé. Foi o primeiro rei cristão suevo a cunhar moeda em seu próprio nome, imprimindo seu poder e sua crença na história. A capital definitiva, Brácara Augusta, tornou-se o coração pulsante de um povo que aprendia a transformar a guerra em governança e a tradição em cultura. Mas nem mesmo o mais firme dos reinos podia escapar das sombras do destino. Após a morte de Requiário, o reino mergulhou em um período de guerras internas e as disputas pelo trono fragmentaram o território. Aldeias eram cercadas, líderes guerreiros lutavam para manter a ordem, e o povo suevo resistia como árvores enraizadas em solo rochoso, sobrevivendo à tempestade da história. Passado esse período, o reino mergulhou no chamado período obscuro, de cerca de 80 anos, do qual pouco se sabe. Foi então que, como um sol rompendo as nuvens, veio o Renascimento. Reis como Teodomiro e Miro unificaram novamente os territórios, reforçando a administração e dando nova força ao reino. Mas a força militar não bastava, era preciso conquistar corações e almas. E foi nesse cenário que surgiu São Martinho de Dume, homem de fé e visão, cuja espada era a palavra, cuja armadura era a sabedoria e cuja bandeira era a fé cristã. Ele ensinou, batizou, fundou dioceses e converteu a aristocracia do arianismo para o catolicismo, dando ao reino uma alma que se entrelaçava com sua força e coragem. Mesmo assim, os ventos da história sopram incansáveis. Ao sul, os visigodos aguardavam, silenciosos e implacáveis. Liderados por Leovigildo, marcharam com exércitos formidáveis. Em 584, o inevitável aconteceu, Brácara Augusta caiu, e o reino suevo deixou de existir como entidade independente. Ainda assim, os guerreiros e tradições suevas persistiram, ecoando nas colinas, nos rios e na memória do povo. O reino suevo não é apenas história, é lenda.
É o eco de passos que atravessaram continentes, de culturas que se fundiram e resistiram, de um povo que manteve sua identidade mesmo sob a sombra de outros impérios. Ao refletirmos sobre eles, vemos os Baenes, quados e marcomanos caminhando pelas colinas, cada um com sua história, cada um com sua força, ajudando a escrever a crônica de uma terra que floresceria muito depois de suas armas silenciarem. O reino suevo, embora apagado dos mapas, vive no espírito das colinas, no murmúrio dos rios da Galécia e da Lusitânia, e na memória eterna da Espanha, lembrando-nos que coragem e fé podem atravessar séculos e jamais desaparecer.